Então vamos lá, tô gravando hoje aqui um vídeo da Senior Solutions, mentira, é da Sinqia, mas é porque a Sinqia nasceu como Senior Solutions, não sei se vocês sabem. Essa é um novo quadro aqui que eu tô fazendo, a maioria das pessoas me perguntavam no canal: Raul, explica como você escolhe suas ações, explica qual que é o racional por trás da escolha das ações, por que você tem tanta empresa de tecnologia e tudo mais. Eu já expliquei pra vocês no outro vídeo de Fleury, se você quiser você clica aqui porque eu tenho empresa de tecnologia, mas hoje eu vou falar de uma empresa que é de software, que é plenamente tecnológica, tá? Não só tem grandes investimentos na área de inovação e tecnologia, como é uma empresa especificamente de tecnologia. Eu comprei as ações da Sinqia hoje? Não. Para você que não conhece o canal ainda, se você subir aqui e ver minha carteira, eu faço minha carteira publicamente, então eu mostro todos os meus investimentos lá. Eu só estou explicando para as pessoas aqui um racional por trás de cada ação, porque as pessoas me perguntam muito como que eu escolho a ação e como que o investidor escolhe as ações dele. Eu vou falar aqui o meu modelo, o meu jeito de escolher a ação. E eu começo pela base, então eu quero saber de onde que a empresa veio, quem fundou essa empresa, como que funciona a diretoria dessa empresa atualmente, se os diretores têm ações dessa empresa ou não, se os fundadores ainda estão na empresa, se a empresa depende de algum cliente muito forte, se a empresa tem um lucro expressivo, se a empresa faz aquisições, se a empresa cresce, se a empresa ainda investe muito em pesquisa e inovação, que para mim é fundamental. Esses são só alguns dos aspectos, eu não vou conseguir falar tudo em um vídeo só, é impossível qualquer ser humano sensato, racional, conseguir falar em um vídeo de 20 minutos tudo que leva para escolher uma ação. Às vezes eu levo 3 meses de pesquisa numa ação, então eu não consigo falar tudo aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre Sinqia, tem um texto lá no site do Investidor Sardinha, você pode clicar no primeiro link aqui, você vai ver um texto que tem um pouco mais de informações às vezes do que eu consigo mostrar aqui para vocês. Ou às vezes tem informações diferentes, o que você vai poder ver é, ali quem escreveu aquele texto foi um cara que me ajuda no site, que é o Matheus, ele é muito bom, mas a gente pensa de formas diferentes em alguns dos casos. Então ali pode ter algumas informações faltando e algumas informações que não possuem aqui. Mas você pega um paralelo, você vai ter uma expansão ali e o pensamento é o mesmo, tá? No site só tem escrito coisas com as quais eu concordo, obviamente, porque o site é meu. Então, para começar aqui, eu anotei algumas coisas, só alguns pontos para facilitar, tá, para mim, porque são muitas informações mesmo. Vocês vão ver que esse quadro é bem complexo. Inclusive, se vocês têm uma obrigação moral de deixar seu like e se inscrever nesse canal aqui, porque realmente é um tipo de vídeo muito difícil de ser feito, vocês não imaginam. Eu tenho que pegar todas as informações que eu condensei de uma empresa ao longo de 3 meses, às vezes, e tentar juntar tudo em uma coisa só. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é o que é software. Para entender, para eu falar de Sinqia, vocês têm que entender o que é software, porque muita gente acha que sabe o que é software, muita gente não sabe o que é software. Software são programas, é só isso. Então, no geral, é a mesma coisa com programa. Quando você liga seu computador, se ele não tiver nada instalado, nenhum programa instalado, ele não mostraria nada. Quando você liga, normalmente aparece a tela do Windows ou do Macintosh ali, que são os sistemas operacionais do seu computador. Então, ali dentro tem um software, o Windows é um software, o PowerPoint é um software, o Word é um software, o Excel, que é uma coisa que as pessoas do mercado financeiro estão mais acostumadas, eles são softwares com suas aplicações e com suas áreas específicas. Agora você tem que imaginar que um banco, né, porque é assim que atende principalmente esse tipo de solução no começo da história dela. Você tem que imaginar que um banco ele tem um software muito mais complexo, ali dentro tem um banco de dados onde ele armazena o seu nome, seu CPF, o valor que você tem na conta, os valores que você gasta e tudo mais. E isso tem que ser feito meio que em tempo real, porque hoje em dia a gente passa cartão de débito e tudo mais. E você tem que lembrar que os bancos nem sempre foram digitais, então você tem que lembrar que a caderneta de poupança não tem esse nome à toa. Ela é caderneta de poupança porque em algum momento ela foi uma caderneta de fato. E aí a gente existia então um banco que não era digital ainda, e depois eles foram migrando para digital. Você tem que imaginar que para converter todos esses dados em dados digitais foi um problema e uma solução que cada banco desenvolveu sua própria, cada banco desenvolveu seu próprio software e lógico que esses bancos se integram, né, para poder fazer, existe um outro sistema onde integra esses bancos aí, eu não vou entrar em detalhes de explicar isso porque é muito complexo, mas existem alguns sistemas para você poder fazer uma TED de um banco para o outro e tudo mais, por isso demora um dia útil, porque é a interligação entre esses dois bancos e a informação trocada entre eles e a informação trocada também entre um mediador aí que eu não vou explicar muito profundamente porque isso não é assunto desse vídeo, tá bom? Porque senão fica muito longo e vocês me reclamam. Tá bom, então você entendeu o que é software, você entendeu o que é software, sistema financeiro, né? Software para sistema financeiro. Software financeiro seria um software que os bancos usam, que as corretoras usam, que os fundos de investimento usam para controlar ali seus investimentos e para mostrar também para os investidores como é que funciona, para controlar os cotistas deles ali e os fundos imobiliários, todo mundo usa sistema. Hoje em dia tudo usa sistema. Para eu estar falando com vocês agora, tem um sistema no microfone, tem um sistema ali na câmera, tem um sistema que você usou para ligar seu computador, tem um sistema no seu celular, um iOS, um Android, e os bancos usavam sistemas também. Então em 1996 o que acontece? É assim que começa ali, e ela começa trabalhando em cima de uma coisa. O FHC ganhou a eleição em 1995. O Plano Real, o real estava ali um pouco mais estabilizado. Durante o Plano Real, para manter o Plano Real funcionando, o FHC
HC decidiu começar algumas privatizações, porque a gente precisava de dinheiro, de se capitalizar, então ele começou a pegar empresas estaduais, ou estaduais nem tanto, que ele não tinha salsado, mas empresas nacionais, grandes empresas que eram do governo, vamos falar de governo de modo geral, porque aqui vai envolver tudo, na verdade, e começou a privatizar. Nessa onda, os estados também começaram, existiu aí, por todos os estados, eu acredito que todos mesmo, eu não tô falando que acredito, mas eu tenho quase certeza, tenho convicção de que quase todos os estados existiam aí um banco estadual. Então, aqui no estado de Goiás era o BEG, que é o Banco Estadual de Goiás, em São Paulo era o Banespa, então vamos usar esses dois exemplos. Esses bancos, eles foram privatizados. Na hora de você fazer uma privatização do banco, significa que algum outro banco comprou ele e integralizou os clientes deles. Você imagina o desafio que era, porque esse sistema aqui, ó, vamos supor o BEG, ele tinha um sistema ali, e o Itaú, que comprou o BEG, agora ele precisa usar esse sistema. Então ele precisa ali pegar os dados que estavam ali naqueles bancos de dados, porque ele precisa que na hora que o cliente for tentar sacar dinheiro no banco, né, agora que mudou de banco, ele chega lá e ele sabe quem é o cliente, como é que ele vai pegar as bases de dados disso tudo para enviar os cartões novos para as casas do cliente, ligar, ô senhor Cláudio, como é que eu vou saber que é o Cláudio? Tá aqui no meu banco de dados. Então, se um banco usava um software e o outro usava outro software, você concorda que tem que ter alguém que vai transformar esses dados, que vai enviar esses dados para lá? Esse era um problema do mundo, do Brasil, no caso, em 1996. Surge, então, a Senior Solution, porque Senior Solution é a melhor solução, no nome da empresa, Senior Solution, para esses bancos resolverem esse problema. Então, até 2002, a Senior Solution foi basicamente uma empresa que resolvia problemas dessas privatizações desses bancos. Não só esse problema de cadastro de usuário, não isso especificamente, eu estou falando aqui para vocês de modo geral, mas eles resolviam problemas financeiros ali, problemas de ordem de software desses bancos estaduais. Então eles resolviam esses problemas para esses bancos. Então em 1996, essa ideia veio dos dois empreendedores aí, que eu gosto de falar o nome dele, foi o Bernardo Francisco Pereira e do Luciano Camargo, a ideia de criar uma empresa que resolvesse esses problemas, e eles criaram, essa empresa funcionou muito bem, e ela começou a se desenvolver ali. Então eles caminharam muito bem, foram faturando, foram tendo uma empresinha de software ali, que não era uma empresinha, a gente está falando de grandes negócios milionários ali já, eles já captavam, óbvio, né, com essa ideia genial que eles tiveram e executaram muito bem. Só que aí, em 2002, o Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES, abriu ali o BNDES ProSoft, que era um incentivo para empresas de software que tivessem interesse em receber esse incentivo financeiro para melhorar suas operações, para expandir. Como você deve imaginar, esse processo de criar um software desse não é nada barato. Eles foram lá, pegaram essa verba e aí com isso eles criaram a primeira solução para bancos fora desse sistema. Então eles criaram ali o Senior Bank Solution. Então o Senior Bank Solution era um primeiro software da empresa que atendia principalmente esses bancos, mas agora eles aumentaram o raio de atuação. Eles tiveram um investimento pesado e esse software conseguia resolver vários problemas já. Esse software só foi lançado em 2004, tá? Esse software deles que usaram o crédito, eles lançaram esse primeiro produto em 2004. O primeiro produto no mercado geral, porque primeiro eles tinham resolvido problemas dos bancos. Esse era o primeiro produto que você podia contratar. Então agora já tinha uma coisa para oferecer para o mercado, para contratação direta, sem ser necessariamente um produto exclusivo para um lugar exclusivo, de uma forma exclusiva. Então eles não estavam mais resolvendo demandas de forma manual. Eles tinham agora um software que fazia isso. Era um software que integralizava esses problemas. Agora aqui vem o pulo do gato. Então eles fizeram isso aqui, eles integralizaram esses bancos. E quem era o novo cliente deles agora? Agora que eles tinham esse software e tudo mais, eles já tinham alguns clientes antes. Os novos clientes deles eram grandes bancos que compraram os bancos estaduais. Então o Banco Itaú, a Crefisa, o Banco Votorantim, o Banco Santander, esses eram os novos clientes deles. Então quanto mais eles já tinham respeito do mercado por estar atendendo esses clientes muito grandes, inclusive a Crefisa, JP Morgan, onde um deles trabalhou, e eles tinham uma receita recorrente muito grande. Você deve imaginar que esses sistemas eram cobrados mensalmente. Então toda vez está entrando dinheiro ali. Está entrando dinheiro e a Senior Solution enchendo o papão dela. E aí ela vai. Ali, óbvio, e aí você tem que entender também que as empresas financeiras, elas não trocam de software, porque quando a gente envolve dinheiro, não é tipo assim, você vai instalar o Windows 8 no seu computador, você vai instalar o Windows 10. Então, como eu estava falando aqui antes de acabar minha bateria, você deve imaginar que é um problema para as empresas trocarem seu software. Se já é difícil para você instalar o Windows 8 e depois instalar o 10 e ter que salvar todos os seus documentos, você imagina para um banco ter que fazer isso. É um problema gigante. É inimaginável para um banco fazer esse tipo de transferência. Isso é bom por um lado, né? Isso é muito bom por um lado, porque os clientes que eles já têm é difícil do cliente sair, mas os clientes que eles não têm ainda é difícil dele ganhar. Então você imagina que é um problemão, porque você não tem como crescer a sua base de clientes. Assim que ela foi uma das primeiras empresas a ter uma solução genial para isso.
ela comprava outras empresas. A empresa vem, o software, você ganha um problema a mais, você tem que trabalhar nele, e aí ela pode trabalhar nesse software e trocar o software, né, sem precisar mudar o nome do programa nem nada, sem precisar muito desconforto, eles podem ir atualizando se o software for deles, e eles ganham toda a base de clientes que essa empresa tinha. Então esse é o modelo de negociação, de implementação que a Sinqia usa até hoje, mas ela começa isso aqui por volta dessa época, depois deles terem lançado o primeiro sistema deles, por isso que eu falei sobre isso agora já, para vocês entenderem como funciona. Só que aí, em 2005 ali, o BNDES abre outra verba e a Sinqia ganha de novo a verba e eles conseguem agora melhorar o software ali. E junto com essa melhoria de software, junto com esse dinheiro que vem, né, ela começa essa estratégia que eu te falei agora. Ela vai lá e compra a NetAge, uma empresa que atuava no setor bancário da mesma forma ali, da mesmíssima forma que a Senior Solution. Então ela ganha a base de dados da NetAge e fica com a NetAge e com a Senior Solution. Eles compraram usando o dinheiro que foi disponibilizado pelo BNDES ProSoft lá, em 2005. Então, em 2007, a empresa começa a Impacta Tools ali, que age no sistema direto de previdência, né, de previdência privada, na gestão de previdência privada, um software para gestão de previdência privada, e ela com a Intellectual Capital começa também a pôr perninha dela nos fundos de investimento. Ela começa ali a oferecer soluções também para os fundos de investimento. Então, agora ela já tem um tripé bem maior do que ela tinha antes. Antes ela estava restrita ali à atividade bancária no geral, agora ela já tem uma questão com a previdência privada, já trabalha com fundos de investimento e ainda tem esse sistema que eles tinham antes de integração bancária ali e toda aquela coisa, e também já tem o Senior Bank Solution, a Banking Solution, que foi o primeiro software ali oficial da empresa, lançado em 2004. Se você estiver acompanhando, você está reparando que é assim que está se tornando o monstrinho que a gente vai conhecer. E ela já deu indícios ali de como funciona o sistema de expansão dela. Então ela não está tão preocupada ali em gerar receita imediata, está preocupada em crescer. Aqui você já enxerga o direcional da empresa, como é que ela nasce. Ela nasce uma empresa que estava preocupada com lucro. Se os donos estivessem preocupados só com lucro, eles nem tinham chegado a pegar esse tanto de capital, alavancar, comprar mais empresas. Eles são preocupados aqui, como você pode ver, desde o começo eles são preocupados totalmente com a alavancagem, com crescer a empresa, que já é uma coisa das empresas atuais, né? Então eles já estavam adiantados, porque isso hoje em dia é o que acontece com empresas de tecnologia do mercado atual. Nesse mesmo momento ali, nesse mundo, né, estava surgindo ali também o Facebook, estava surgindo grandes empresas de tecnologia. Nesse momento ali começa essa estratégia de blitzkrieg das empresas de tecnologia e a Sinqia já estava bem alinhada com isso, né? De crescer rápido, rapidão crescer, comprar tudo que puder, e a estratégia do vencedor leva tudo, não deixa ter concorrente. Então aqui já começa a mostrar que a empresa entrou numa estratégia mais arrojada. 3 anos depois, em 2010, a empresa começa uma nova jornada consolidando a prestação de serviço com a aquisição de uma nova empresa, a Control Bank. Então ali ela vai e compra mais uma empresa e ela consolida sua prestação de serviço na área do setor financeiro. Aí vem 2012, então depois de ter feito essas aquisições e tudo, ela já era uma empresa robusta, já tinha ali algum faturamento, eles pensam nessa estratégia de alavancar rápido, vamos abrir na Bolsa de Valores. Então eles vão lá no Bovespa+, sob o código SNSL3, eles abrem o processo de IPO. O IPO definitivo demorou para acontecer, então só aconteceu em março de 2013, mas a empresa conseguiu captar aí 39,65 milhões na oferta pública inicial. O dinheiro arrecadado fez o quê? O que eles fizeram? Embolsaram? Não, compraram a Drive. Já comprou direto a Drive. E aí uma empresa no segmento de previdência e fundos. Então eles já pegaram os dois mercados que eles estavam entrando e compraram uma empresa que já era consolidada nesses mercados. Você entende que a Sinqia tem uma estratégia de crescimento genial? Então ela pega já a base desse cliente, é difícil de trocar e tudo mais. Ela, em vez de ficar, vamos aqui conseguindo cliente, já compra alguém que tem e aí é só expandir. 2 anos depois, o crédito havia se tornado muito caro no Senado Nacional, atraindo a população para os consórcios. Então é o seguinte, a maioria de empréstimo no Brasil ficou muito cara, e até hoje isso é uma regra, né? Até hoje, assim, existe muito uma cultura de consórcio. A população começou a migrar para o consórcio. A Senior Solution não ia ficar atrás disso, então ela fez a aquisição de 2 empresas do segmento, a Aquarius Tecnologia e a Pleno, que eram serviços que eram empresas de controle de consórcios, justamente para os bancos ali. Quando o banco te oferece aquele consórcio ali, ele tem que ter um sistema para ele controlar quem está no consórcio, quem vai ganhar, quem ganhou o leilão, quem tem que pagar até tal hora. Então eles têm que controlar. Tudo isso é uma coisa que um software tem que ser feito. Então eles foram lá e compraram 2 empresas que trabalhavam nisso, a Aquarius Tecnologia e a Pleno, aumentando assim os produtos oferecidos na área de softwares. Tá lembrando que ela não é oferecedora de sistema, ela vende sistemas financeiros, ela não opera o sistema financeiro. Vou falar a última informação interessante aqui agora para a gente entrar nessa
nessa área mesmo, na seara aqui dos números financeiros da Sinqia. Você já entendeu o que a Sinqia faz. Depois ela muda de nome para Sinqia, mas é irrelevante essa história toda. Eles nunca explicam muito por trás do nome nem nada. Então, mas eu acho bom o nome Sinqia é bem melhor, que Senior Solution era meio pobre. Então, eles também são considerados hoje. Então, por que eu gosto de Sinqia, né? Depois de tudo isso que você leu aqui, a Sinqia é também considerada uma das 100 maiores fintechs do mundo. Então, a Sinqia é uma empresa grande dessa área e está no Brasil. Uma das 100 maiores, você fala, nossa, mas 100 maiores, sim, tudo que você vê hoje em dia, Nubank é fintech, tudo isso é fintech. Todas essas empresas que trabalham com tecnologia para finanças, aí tem a Brex, tem um monte de empresas dessa, elas são todas fintechs. E a Sinqia é uma grande fintech e ela tem aí essa base de clientes robusta, ela tem esse processo de crescimento extremamente rápido. Aqui a gente vai falar sobre quantas empresas eles compraram e tudo, e sobre qual o ROI, sobre qual é tudo dessa empresa. Lembrando sempre que a Sinqia não tem os indicadores mais redondinhos do mundo, justamente por causa dessa política de expansão rápida e pelo setor onde ela está enfiada. É um setor muito bom, mas as empresas de internet normalmente elas demoram a dar lucro, porque empresas de tecnologia elas demoram a dar lucro porque elas trabalham primeiro com o processo de expandir, e aí quando elas são grandes demais, elas vão e começam a render e vão pagar bons dividendos. Então acredito muito no mercado da Sinqia, por causa disso aqui, tudo que eu falei para vocês, por causa da estratégia dela, pro setor onde ela está. Então se você gosta de banco, você gosta de financeira, você gosta de todas essas empresas, mas você não gosta das empresas que vendem software, cara, se as empresas de software não existirem, não existe banco. Para começar, hoje em dia, se as empresas de software não existirem, não existe banco. Você pensa se essas empresas começam a fazer um reajuste no valor disso, se elas começam a cobrar diferente, é muito difícil o cliente conseguir trocar de empresa. Então o Banco Itaú ali e tal, ele conseguir trocar de empresa que cuida desses sistemas dele, de vários sisteminhas pequenos, é muito difícil. A Sinqia tem na mão um belo de um mercado e ela explora muito bem ele, ela faz aquisições, integraliza muito bem essas aquisições, tá? O crescimento dela, apesar de crescer muito inorganicamente ali, ela também cresce muito ainda de forma orgânica, então os números não poderiam ser melhores. A Sinqia é uma grande empresa, faz todo sentido o que ela faz. Então os indicadores e resultados financeiros da Sinqia. Então a receita líquida da Sinqia aí, no ano de 2019 foi de 175,1 milhões de reais, tá? A receita líquida das unidades do negócio foi 69% software e 31% serviços. Ela também tem uma área de consultoria. Ela aproveitou o quê? Já que eu atendo todas as empresas financeiras quase aqui, várias empresas financeiras, quem melhor que eu para entender os problemas financeiros? Porque essas empresas tinham que contar os problemas para elas e elas podiam ajudar criando software e tudo mais. Eles usaram isso e começou também uma parte de consultoria. Então a Sinqia também tem uma parte de consultoria que responde aí hoje em dia por 31%. Quase nenhum cliente concentra um grande poder ali de faturamento. Esse faturamento vem de múltiplos softwares e de múltiplas empresas ali. Então não tem nenhuma empresa que, se sair da empresa amanhã, complica completamente ou inviabiliza a situação dela. E aí, quanto por cento dessa receita é receita recorrente? Quantos por cento foi um serviço prestado uma única vez? Raul, a empresa presta uma única vez e vai sumir? Não, a receita recorrente da Sinqia foi de 147,4 milhões de reais. Então a maior parte desse rendimento aqui é de receita recorrente, ou seja, uma receita que não vai sair, uma receita que já está prevista no orçamento da empresa. É muito bom. De verdade, eles têm uma previsão do faturamento deles desse ano já, por exemplo. Mesmo numa crise dessa, a empresa ainda tem uma previsão do faturamento, porque são serviços indispensáveis, não tem como ser cancelado. Eles podem até ter que dar um desconto para a empresa e tudo mais, mas a empresa não tem como cancelar. E a receita recorrente cresceu 25,6% só nesse ano, tá? Pra você ver que eles realmente conseguem melhorar o faturamento. O lucro bruto da empresa é de 57,9 milhões, cresceu 9,4%. O EBITDA da empresa cresceu, foi de 21,1 milhões, o EBITDA ajustado cresceu 9,8% nesse ano. Vale ressaltar aqui que a Sinqia é um small cap, então ela não vai ter os indicadores tão bons. Agora a gente vai falar um pouco mais dos números em si da empresa, e aqui você pode ficar um pouco decepcionado, porque realmente empresas de tecnologia, elas têm um formato diferente e small caps elas estão em processo de crescimento. Você tem que entender que o market share dela ainda é muito pequeno, que ela pode subir muito ainda e que por isso esses indicadores aqui, eles podem melhorar muito no futuro. Mas se você não gosta de risco, se você não gosta de empresas extremamente arriscadas, Sinqia não é uma empresa para você. Então você já entendeu os indicadores dela, receita, tudo mais. Agora você vai entender aqui, ó. Então o que acontece? Se você pegar a receita líquida dela e tudo, você viu aí que os números são positivos, você tem 33% de margem bruta e tudo mais. Aí depois você pegou o lucro bruto, né? Agora se você pegar a margem de lucro líquido dela. Então no quarto trimestre de 2019 e no quarto trimestre de 2018, em comparação, o lucro dela caiu 188%, isso porque ela fez novas aquisições. A despesas extraordinárias e tudo mais aumentou bastante, você tem aí às vezes uma receita extraordinária que
que subiu aí mais de 12.000%, por exemplo, com essas aquisições. Então vou deixar um quadrinho aqui para você que você tem uma ideia um pouco disso, e aí você pega o balanço patrimonial consolidado, que é o que importa. Você tem que entender se a empresa consegue sobreviver. E aí eu vou deixar aqui também para vocês o quadrinho do caixa de equivalente circulante, contas a pagar. Então assim que assim, ela é uma empresa saudável financeiramente, apesar dela ser muito alavancada, dela ter muitos empréstimos e tudo mais, ela é uma empresa considerada saudável. Só para você ter uma ideia do porquê que a Sinqia ela tomou um prejuízo aí, teoricamente, nesse ano. Por que ela investiu tanto, ela investiu, né? Não é prejuízo, o quanto que ela investiu, só para ter uma ideia dos investimentos. Ela comprou só em 2019 as empresas Atena Tecnologia, DSPrev, Softpar e Stock Info. Nas áreas, quais áreas que essas empresas atuam? Elas atuam em previdência de banco e previdência também, de novo. Então as operações foram realizadas entre janeiro, fevereiro, maio e dezembro. No mercado de previdência, assim que após as aquisições, somou 100 clientes nesse segmento. Essa corresponde, segundo a empresa, 1/3 das entidades de previdência do país, então hoje são clientes da Sinqia. Então a empresa aí, depois disso tudo, ela foi indicada mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, no ranking das 100 maiores fintechs, elaborado pelo International Data Corporation. Então, uma das 100 maiores fintechs do mundo permanece sendo. Hoje em dia, a gente tem aqui um quadro com o que a Sinqia faz. Então, para os bancos, a Sinqia oferece hoje os sistemas de software para crédito, investimento, recebíveis, cadastro, cobrança, conta corrente, regulatório, canais e controle financeiro. Para os fundos, ela oferece controladoria e custódia, distribuição, administração fiduciária, FDIC, gestão, portal de custódia. Para a Previdência, ela oferece gestão da Previdência, empréstimo, controle de financeiro, isso é tudo os controles que ela faz, os softwares, né? Controle financeiro, investimento, atendimento, saúde e regulatório. Para os consórcios, ela faz gestão dos consórcios, controle financeiro, canais e regulatório. E aí tem assim que é outsourcing, que faz avaliação de profissionais e serviços gerenciados, e assim que é consulting, que faz consultoria de negócio, desenvolvimento ágil e transformação digital. Então, se você estiver precisando transformar seu negócio em um negócio digital, a Sinqia está ali para você. Então, a Sinqia é essa empresa aí, eu considero uma das melhores empresas da bolsa, na minha opinião, tá? Eu venho desse mercado, e aí você tem que entender que como eu trabalho muito com internet, como eu trabalho com tecnologia, todo o meu negócio, tudo que você está vendo, tudo que eu comprei na vida, todo o dinheiro que você veio investir, veio de internet. Então, eu acredito muito nesse setor, e é o setor que eu mais entendo. A gente sempre tem que ir para as áreas de investimento. Por que eu escolho empresas que são sempre ligadas, tão ligadas em tecnologia, tão enraizadas em tecnologia, ou tão enraizadas no processo de internet, ou tão enraizadas no futuro, de modo geral, tipo motores elétricos. Eu invisto na VEG, que é a maior em pesquisa e inovação, eu invisto na Fleury, que foi a primeira a disponibilizar exames pela internet, foi a primeira a disponibilizar exames que pega delivery e tudo mais. Eu invisto nesse tipo de empresa porque eu entendo desse tipo de negócio. Isso aqui de jeito nenhum configurando a recomendação de compra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito difícil fazer um vídeo sobre Sinqia, são muitos detalhes, eu não consegui resumir nem 10% do que eu gostaria. Foram 3 meses de pesquisa para eu escolher colocar a Sinqia na minha carteira. Coloquei ela em carteira, inclusive na carteira do canal em fevereiro. Se você puder olhar lá, você vai ver que ela é uma das primeiras empresas a entrar na carteira do canal, porque é uma das minhas empresas favoritas. Ainda hoje, mesmo com a desvalorização tremenda que as ações tiveram, ela é uma das empresas que mais se valorizaram na minha carteira, tá bom? Então ela ainda é uma empresa que eu tô com mais de 50%, 70% de lucro, mesmo depois de toda essa crise. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, cara, não se esquece de se inscrever. A câmera acabou várias vezes durante o vídeo, então por isso que vai ter uns cortes meio estranhos. Muito obrigado, o vídeo de hoje foi só. Um beijão e até o próximo vídeo.